Vamos lá, agora nós vamos conversar, nós estamos fazendo o quarto vídeo, o último da aula de Direitos e Garantias Fundamentais. Nós vamos falar das garantias fundamentais. Até agora nós falamos dos direitos fundamentais, tudo que nós temos direitos, alguns, dos principais direitos do artigo 5º, que estão no artigo 5º da Constituição. Aí nós vamos falar das garantias constitucionais, que são o quê? As ações próprias para assegurar esses direitos. Então, são o que? Os remédios processuais, o que nós podemos entrar na justiça para assegurar os direitos individuais do ser humano. Esses direitos são o seguinte: o mandado de segurança individual, que nós vamos falar mais para baixo, que é mais complexo, o habeas corpus, ação popular, o mandado de segurança coletivo, o mandado de junção e o habeas data. Bom, o habeas data, para que serve o habeas data? Ele serve, nós falamos em um dos artigos, nos incisos, do artigo 5º, aonde fala que nós temos direito a certidões, a petição, para quê? Que essas certidões do poder público a gente possa usar a favor do nosso direito. Vamos supor, eu preciso de uma certidão para assegurar que eu retifiquei um imóvel na prefeitura. Então, eu tenho direito a essa certidão. E se eles me negarem isso? Como é que eu faço? Porque é um direito fundamental. Se eles me negarem esse direito de uma certidão, como que eu faço? Eu entro com o habeas data. É para entrar junto ao poder público quando não for fornecido datas ou certidões que seria essencial para assegurar os meus direitos, tá? Os outros nós vamos falar mais para frente. Outro processo que nós podemos entrar, outra garantia constitucional é o mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança é o quê? É a correção de ato comissivo ou omissivo de autoridade, marcado pela ilegalidade ou abuso de poder. Então, o mandado de segurança é quando uma autoridade utiliza dos seus atos, ou ela faz os atos, que são atos comissivos, ou ela deixa de fazer algo que seria essencial, que são atos omissivos, marcando pela ilegalidade ou abuso de poder. Então, eu entro o quê? O mandado de segurança. Um inciso do artigo 5º fala o seguinte: conceder-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado em habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, isso aí é para resguardar o quê? Abuso de autoridade. Só que eu tenho de ter alguns pressupostos, eu tenho de ter algumas condições para eu entrar com o mandado de segurança. O primeiro dele, eu preciso ter o direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus. O segundo é o ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Porque eu vou entrar contra quem? Por exemplo, eu tenho direito de fornecimento de tal remédio de alto custo. E eu sei que tem na farmácia, estão me negando a entregar, ou está faltando e eu preciso, e eu já sou cadastrada, tudo, eu tomo mensalmente esse remédio de alto custo. Aí eu chego na farmácia popular, lá no órgão público, e não tem. Contra quem que eu vou entrar se eu estou precisando? Eu vou fazer um mandado de segurança contra, porque é um direito líquido e certo, que não é amparado em habeas corpus, nós vamos ver o que é habeas corpus, e eu vou entrar contra quem? Contra a autoridade pública. Quem? O secretário de saúde, é o agente que está responsável, a autoridade pública, por aquela secretaria, tá? Esse é um exemplo. O prazo para implementar o mandado de segurança é 120 dias após o desrespeito do direito líquido e certo do interessado. Por que esse prazo? Porque depois desse prazo também se tomou outras providências e não era tão urgente, Então vamos pensar em algo urgente. Outra garantia constitucional é o habeas corpus. O que é o habeas corpus? Habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência, coação contra a sua liberdade de locomoção, está preso irregularmente ou está na iminência de ser preso,
por ilegalidade ou abuso de poder. Então, pode entrar com habeas corpus. É um remédio para proteger a liberdade de locomoção ou ameaça a privação da locomoção por violência ou consequência de ilegalidade e de abuso de poder. Então, uma prisão ilegal ou a iminência de uma prisão ilegal pode-se ter. Outra garantia constitucional é a ação popular, que qualquer cidadão é parte legítima para a procuração popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas e ônus de sucumbência. Então, quem pode entrar com uma ação popular? Quando tiver algum ato que seja lesivo ao patrimônio, à moralidade, ao meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. Quais são os requisitos? Primeiro, qualquer eleitor vai entrar com essa ação popular. Por quê? Quando nós falamos em moralidade, nós falamos em democracia. Democracia, requisito é ser eleitor. Qual o objetivo dele? Invalidade de atos ou contratos administrativos ilegais pelo Estado ou entidade de que o Estado participe. Então, eu sei que um contrato é ilegal, que está visivelmente ilegal. Eu entrei no site de transparência pública, consegui esse contrato, vi que ele está fraudulento, que não estão entregando o que deveria, enfim, eu posso entrar com o quê? Se eu tiver provas consistentes, gente, com uma ação popular. Por quê? Eu não vou ter custas dessa ação se eu não tiver má fé, né? Então, vamos ver bem aí a dosagem, tá? Da má fé. E eu tenho de ter o quê? Uma lesão ao patrimônio. E depois o mandato de junção, que nós não falamos aqui, é o quê? Se qualquer outro que não seja resguardado por outras garantias constitucionais, cabe o mandato de junção, tá? Isso é para dar um fechamento e nós garantirmos os direitos fundamentais. Depois aqui eu deixei por último os direitos sociais, que são direitos à educação, à saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Esse artigo 7º, ele fala dos direitos sociais, né, em si. Eu vou dar uma lidinha rápida para vocês, por quê? Porque tudo isso dos direitos sociais, né, assim, os direitos trabalhistas, nós vamos tratar na segunda parte da nossa disciplina, que vai ser depois da prova, nas próximas aulas. Então, o artigo 5º, eu vou citar alguns, tá? A demissão sem justa causa, o seguro-desemprego, né? É o quê? São direitos sociais. O fundo de garantia, o salário mínimo nacional, irredutibilidade de salário, 13º, repouso semanal remunerado, hora extra, férias anuais remuneradas, licença gestante, paternidade, aviso prévio, assistência aos filhos menores, proibição de diferença de salários quando as funções são iguais. Então, a partir da próxima aula, né, que nós tivermos, nós vamos conversar sobre os direitos trabalhistas que entram os direitos sociais. E agora eu vou estar online com vocês para nós esclarecermos as dúvidas, tá? Até daqui a pouco, pessoal. Obrigada.